Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito boa noite a todos, nossa saudação. Estamos começando mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim, neste ano de 2020 totalmente atípico, né? Acho que ninguém de nós aqui viveu um ano assim, né? Como exemplo, a gente traz essa pandemia que assola aí o mundo inteiro e que tem ceifado vidas mundo afora, e em Erechim não é diferente. A gente lamenta profundamente. Nós estamos então aqui em nome da Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. A par dessa questão do Covid e tal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um fato que estarreceu o país e pode ser o mundo inteiro, enfim, mas especialmente os gaúchos, né, que foi a morte de um negro, o João Freitas, né? Isso. Há poucos dias, né, num mercado em Porto Alegre, e que ainda é pauta, enfim. E nós vamos falar um pouco desse assunto, mas também recuperar um pouco da questão do negro no país, se temos racismo, não temos racismo, enfim, e especialmente do negro em Erechim, que eu reconheço aqui que até o painel não tem falado praticamente a respeito disso, e na medida do possível nós vamos começar a abrir mais espaço para debater os assuntos. Não se trata de estar de um lado ou de outro lado, se trata de estar do lado da raça humana. Enfim, para falar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo aqui com muito prazer o André Ribeiro, que é da coordenação do MENE, que é o Movimento Étnico e Cultural dos Negros de Erechim. André, seja muito bem-vindo aqui no programa Painel. Boa noite. Boa noite, Odi. Obrigado pelo convite. Obrigado também à TV Erechim por essa oportunidade de falarmos um pouco da temática, né, dos negros no Brasil, que é um assunto bem importante. Nós hoje aqui queremos trazer alguns dados, alguns elementos e dialogar com a comunidade. Uhum. Bom, mais especificamente assim, o que tu faz mais em Erechim? Você já esteve, acho que foi o ano passado ou esse ano? Estivemos esse ano aqui. Aqui, mas hoje, já faz um bom tempo. Eu tenho formação em segurança do trabalho, já há 16 anos eu atuo nesta área, né? Tenho formação também na área ambiental. Tenho formação, sou licenciado em História pela Universidade Federal e concluí meu mestrado em Educação no ano passado. Então, em cada uma dessas áreas eu atuo, né? Na segurança do trabalho, trabalho com consultoria. Estou fazendo pesquisas agora mais por conta própria, em função de pesquisas que eu pretendo para lançar um livro em breve. E atuo junto à Escola Opportunity,
que é uma escola de brigadistas. Temos a escola do Brigadista Mirim aqui em Erechim. Desde o ano passado, esse ano temos uma nova turma, e ela atende todo o estado e até no Paraná. Então são os trabalhos que eu faço aqui como profissional nessa área. Mas são diferentes frentes. Diferentes frentes. E uma de estudo, outra de pesquisa, outra de atividade laboral. Laboral mesmo, é. Eu costumo aproveitar, da minha forma de pensar é o seguinte, eu vejo que cada formação que eu tive contribuiu para constituir o que eu sou hoje. E me formei em áreas que gostava, áreas que eu gostaria de atuar, e felizmente estou atuando, né? Sou bem feliz dessa forma, conseguindo aproveitar o melhor daquilo que eu me formei. Uhum. Como é que tu viu, enfim, é uma pergunta óbvia e talvez até uma resposta óbvia, né? Mas como é que tu viu esse episódio que aconteceu agora na semana passada em Porto Alegre? Hoje, é lamentável, né? Um episódio muito triste que ele demonstra. Eu acho que ali, eu vejo que ali você tem não apenas elementos de racismo, mas também da violência institucional que nós temos no Brasil, que aí atinge a todos, não apenas os negros e negras. Aquele fato ainda vai ser esclarecido, agora está em investigação, não vamos aqui atropelar processos, né? Embora nitidamente a maneira como esse homem foi vitimado, tá? Ela não é muito diferente de outros casos que já aconteceram no Brasil. Nós temos que sempre fazer, e o bom da história é isso, ela te permite, ela te aguça esse ponto de você buscar, né? Estava ontem, depois pensando a nossa conversa de hoje, estava pesquisando alguns elementos, e é muito fácil encontrar nas notícias assassinatos, mortes e violência semelhante em shoppings, em hipermercados assim, né? Me parece que existe essa lógica de a contenção e a violência como forma de repressão, né? E isso é exercido muitas vezes por pessoas que não têm autoridade para isso, né? O vigilante, ele tem um grau de responsabilidade dentro do local. Cabe à polícia, quando uma pessoa representa um maior grau ofensivo, atuar, ser acionada para então atuar, né? E ali o que você teve foi essa violência extremada que levou à morte desse homem que é negro, né? E que eu sim defendo que houve um ato, juntamente com a violência, um ato de racismo. Uhum. Essa é a discussão. Alguns defendem o ponto de vista que poderia ter acontecido com um branco. Isso. E outros entendem que realmente foi, digamos assim, aconteceu tudo que aconteceu porque, além de tudo, a vítima era de cor. Sim, e o que acontece hoje? Existe o que nós chamamos no Brasil, e depois nós vamos trabalhar, discutir dados sobre isso, um racismo que é institucional. Ele não é declarado. A pessoa não precisa dizer, não gosto de ti por tu seres negro. Mas quando ocorre uma discriminação no sentido, dentro do supermercado, a pessoa ser perseguida, inúmeros e inúmeros casos de pessoas negras, homens e mulheres, ou crianças até, serem abordadas como suspeitas de roubo e depois se verificou que não tinha, né? Essa frequência estamos falando. Não estamos dizendo que essa violência não possa acontecer com uma pessoa branca. Pode, ela pode acontecer. Entretanto, a frequência com que ocorre com pessoas pretas e pardas no Brasil é muito evidente. Então, aí, por isso nos permite inferir que sim, existe o elemento de racismo aí. Ela não é exclusiva, mas ela é mais frequente, e aí volto a dizer, as pessoas que têm dúvida, façam a pesquisa por si mesmas e verão a frequência com que isso ocorre. Há também a violência policial, um estudo que foi apresentado há cerca de 2 semanas. A violência, os policiais que são vítimas de mortes violentas no seu trabalho, também a maioria, curiosamente, são negros, porque enfrentam as situações de maior risco. Na própria polícia também são vítimas. Então, veja, não é um problema apenas da população civil, é um problema que atinge a sociedade como um todo. Então, as próprias forças de defesa estão vulneráveis, né? Os cidadãos negros e negras estão vulneráveis. Não podemos esquecer, no ano passado, o atropelamento e assassinato de uma mulher, de uma brigadiana aqui do estado, negra, que foi atropelada e morta, né? Estão em situações também de maior vulnerabilidade. Uhum. Bom, eu estava ouvindo aí nessa enxurrada de notícias e tal, e aprofundamento dessa questão um pouco, né? Manifestações, não sei se eu li ou ouvi, de mães dizendo para os filhos, olha, saia de casa, estou falando de pessoas negras, né? Orientando os filhos, ó, tu saia bem, arrumado, se tu vai no mercado, tu procura não botar a mão em nada, né? Questões assim que
acho muito difícil, entende, que as famílias brancas dizem isso, pode até ser recomendado, Sim. né? Mas isso foi dito espontaneamente e eu vi isso, certamente já pela experiência que devem ter vivenciado isso certa feita. Com certeza, Odi. Na realidade americana, para traçarmos um paralelo, você tem um racismo muito escancarado, desde sempre, na sociedade norte-americana, estadunidense, para ser claro. No Brasil, isso foi, de certa forma, mascarado por muito tempo. Aqui no Brasil, nós trabalhamos, por conta dos pesquisadores, historiadores aí do início do século XX, com o mito da democracia racial. O que dizia esse mito aí de Gilberto Freire, né, por exemplo, né? Ele dizia que no Brasil, essas relações entre brancos, indígenas e negros, né, não havia racismo no Brasil lá, anos 30 estamos falando, do século XX, não havia racismo no Brasil porque no Brasil houve essa miscigenação e, portanto, havia uma relação cordial, né? Os fatos, os dados do IBGE, os eventos de racismo, as violências causadas contra a população preta e também indígena, embora não fale hoje por eles, estou falando pelos afro-brasileiros, demonstram que esse, de fato, é um mito. Não há essa cordialidade que nós desejávamos. Seria maravilhoso. De fato, nós somos um país com uma alta miscigenação. Quase 56% da população brasileira é de origem mestiça, né? Pretos e pardos. 14 alguma coisa por cento, deixa eu ver, 14,2% são declarados pretos e 89 milhões, melhor para corrigir, 12,9 milhões se declaram pretos no Brasil e 89,7 se declaram pardos. Nós somos um país mestiço, mas infelizmente, por situações que não foram atendidas lá no fim da abolição, com a abolição da escravatura, essa população foi deixada à margem, isso foi se acumulando, né? A miséria, o afastamento dos direitos, a marginalização dessa população, que foi morar nas periferias das cidades pós-abolição, não permitiu, de fato, a agregação dos pretos e pardos à população brasileira, sendo negado a eles acesso à educação, inclusive em lei, né? No final do século XIX e início do século XX existem muitas leis de segregação, proibindo, inclusive, a possibilidade dos negros estudarem, né? Então, a partir disso, estamos assentados num problema que hoje eclodiu com essa morte do João Alberto, mas amanhã pode acontecer outro, depois da manhã pode acontecer outro, porque é um problema que não foi devidamente tratado pelo Estado brasileiro. Historicamente. Historicamente, tem raízes lá, desde o Brasil colônia. Eu fui buscar alguma coisa assim, se não me falha a memória, eu não tenho escrito aqui, mas se não me falha a memória, o primeiro navio com negros chegou ao Brasil em 353, né? Pelos portugueses. 1538, 353 anos. 1553. 53, tem uma discussão, mas é por aí, vamos lá, 350 anos. Eu voltei muito no de escravidão, não, mas tranquilo, isso nós não somos robôs, né, hoje, a gente não trabalha apenas com dados, mas meados ali da primeiro ou quarto século. Até a Lei Áurea ali, digamos, dava 300 e poucos anos. Isso, exatamente, aproximadamente 340 e poucos, tá? Isso. 1888, em 13 de maio. E é uma coisa que sempre quando eu falo, temos tido como Grupo Menê a oportunidade de dialogar com escolas, universidades, em vários espaços aqui na cidade. Mais precisamente a partir de 2011, né, o Menê foi fundado em 2009, 2011 começou a haver mais esse interesse. Nós sempre perguntamos como proposta de raciocínio, né, com o grupo que está conosco. O que aconteceu com aqueles negros e negras no dia 14 de maio de 1888, no dia seguinte à abolição? E aí nós temos os elementos históricos para evidenciar o que aconteceu, né? Que talvez depois a gente pode abordar e que evidenciam o porquê podemos iniciar. O que acontece? O que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, e aí os próprios livros têm mostrado isso, né? Uma parcela dessa população, por não haver perspectiva nenhuma de vida fora das fazendas, ou onde viviam, permaneceu onde estavam, trabalhando praticamente em troca de comida e abrigo.
uma semi-escravidão. Aqueles que desejaram, que não queriam de fato qualquer ligação com aquela realidade anterior, vão para as cidades maiores do seu entorno, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Né? Nós temos no entorno dessas cidades... Salvador, enfim. Praticamente esse movimento ocorre em todas as regiões, né, do Brasil. Eles vão buscar o seu espaço nas cidades, mas nas cidades não há trabalho para eles, não há espaço para tantos. Em torno de 1.780.000 escravizados, no dia 13 de maio de 1888, foram libertos. Era essa a população. Quase 2 milhões de pessoas. Quase 2 milhões de pessoas, né? E aí vão viver nas periferias das cidades, e ali começa uma das maiores mazelas que nos atinge até hoje, que é essa marginalização de uma parcela da população. E claro, depois eles vão ascendendo socialmente, uma ou outra exceção, ocorre essa miscigenação ali com os pretos com os brancos que moravam nos bairros, os pobres, e assim vai ocorrendo a miscigenação no Brasil, né? A partir do início do século XX. Mas esse povo permanece marginalizado, não alfabetizado, né, nos subempregos. É isso que acontece. Aí vem a pergunta, digamos, bastante fácil de se fazer e bastante óbvia, assim, mas por que esse pessoal não corre atrás tanto? Sim. Por que esse pessoal não vai buscar as coisas? Sabe que fica esperando que caia? Vou te fazer a pergunta bem... É uma pergunta que as pessoas nos fazem. A impressão que dá quando faz essa pergunta é que essa população não gosta de trabalhar. Não é verdade. Isso não é verdade. Não podemos esquecer que a economia do Brasil, ela esteve assentada sobre a escravidão durante esses 350 anos. Eles eram a força de trabalho. O que acontece hoje, volto a dizer, nós aqui, quando fazemos essa abordagem, não estamos culpando o cidadão civil branco do Brasil. Nós estamos questionando e cobrando do Estado brasileiro. O Estado, o ente, a federação, que ao longo desses 130 anos pós-abolição, 132 anos para ser exato, após a abolição, ainda não consegue atender de maneira satisfatória mais da metade da sua população, de maneira digna. O que quer dizer isso? Né? O Estado brasileiro, ele se negou a dar qualquer suporte aos ex-escravizados. E vamos falar da nossa região, então, fazendo um paralelo. Descendência alemã, italiana, polonesa, esses grupos sociais, e aí está o arquivo histórico que não nos deixa mentir, e temos evidências de tudo isso que eu estou dizendo. Houve uma política no início do século XX de povoamento desta região do norte do Gaúcho, nosso Alto Uruguai. A partir de 1908 é criada a colônia Erechim, e dentro de um plano, de um projeto nacional de branqueamento e de desenvolvimento, portanto republicano, ali do início do século XX, eles vão buscar na Europa os nossos imigrantes, que boa parte vem para cá, para Erechim, para Ijuí, para muitas regiões do Brasil, para Santa Catarina, Paraná, para ocupar o lugar desses ex-escravizados, né? Isso já no século XIX, já tínhamos os italianos e alemães, 1824 os alemães, 1885 a imigração italiana, mas no início do século XX isso expande muito. E Erechim é um exemplo disso, uma cidade planejada com esse projeto de trazer esses europeus, mas para esses grupos humanos, o governo brasileiro provia, né, através das companhias de colonização, a possibilidade da compra de terra com pagamento para até 5 anos para pagar a sua propriedade, auxílio com alimentos, sementes, ferramentas, né, os mantimentos mínimos para eles começarem a sua propriedade. Isso ocorreu durante os primeiros 20, 30 anos aí da imigração aqui no Alto Uruguai. Então veja, uma espécie de bolsa, por que não dizermos? Um auxílio que o governo deu para essas famílias virem, se instalarem e começarem aqui. É injusto que eles tenham recebido? Não considero. Eram seres humanos, tinham direito, trabalharam, a cidade existe em função dessas pessoas. Mas por que isso não foi estendido também para aqueles que já estavam aqui no Brasil, que haviam sido escravizados? Isso seria bom, isso seria positivo, inclusive, para evitarmos a miséria e a violência que nos atinge até hoje. Se aquela população tivesse tido acesso, e aí está a resposta, por que não vão atrás? Porque não tem acesso. E por que não? E mesmo aqueles que buscaram, quando chegavam em alguns lugares, tinham a porta batida na cara. Não temos como negar essa realidade aqui no Brasil. Dizer que as pessoas amam os negros. Basta ver como são tratados nas mídias, basta ver como são tratados nos empregos aqui, tem todos os dados do IBGE, né? Não é uma imaginação. A partir de dados, nós temos uma constatação da realidade.
Tá? Então, só para fazer um breve apanhado aí da nossa história, né, regional. E é isso, o que nós questionamos é isso. É óbvio que nós não vamos querer que o cidadão civil comum, eu não vou bater lá na porta e o cara dizer, você me deve. Não é ele que me deve. É sim o Estado que está sendo até hoje negligente. Desculpe a minha ignorância nesse assunto. O Estado brasileiro nunca teve, no século passado ou anterior, não digo um ministério, mas enfim, não sei se tem hoje, né, um setor, digamos, um poder, um braço estendido, um braço que pertence ao governo federal, digamos assim, que se preocupe realmente com A partir de 2002 nós tivemos. Essa Fundação Palmares aí, não é? A Fundação Palmares, ela é sim, hoje sim, mas a Fundação Palmares é anterior a isso. Tá? E ela começou com um movimento na década de 70, um movimento de intelectuais e de militantes negros, e depois ela ganhou esse status que hoje ocupa o governo, também o governo federal. Hoje, infelizmente, e temos que dizer isso, a pessoa que ocupa aquele espaço, ele é claramente anti-pautas do movimento negro e, portanto, contra o povo negro. Mas voltando, digamos, a questão... governo somente a partir de 2002, mais precisamente, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na conferência de Durban, na África, que ele reconhece que o Estado brasileiro, existe racismo no Brasil, ele diz isso claramente, e a partir dali começam política de cotas, começa então, cria-se dentro do Ministério dos Direitos Humanos uma setorial para tratar dessas questões. E existe até hoje, no governo atual também, mas como... dá resultado? Eu acredito que são pífios os resultados. Eu acredito que é importante que o Estado reconheça, assim como deve proteger os indígenas, como dentro do Ministério ali dos Direitos Humanos temos o que cuida da questão da mulher, são os grupos vulneráveis. Mas eu vejo que, para além disso, é preciso uma conscientização a nível nacional. E isso não se faz através apenas do Ministério, se faz através da educação, se faz através de acesso. A partir do momento que as pessoas têm acesso às coisas, né, e não estamos pedindo privilégios. Né? Quando se fala da política de cotas, por exemplo, que é muito batida, as pessoas até hoje fazem questionamento que é injusto a cota para os negros. Ora, as pessoas estão um pouquinho desatualizadas. As cotas abrangem também pessoas, e que são a grande maioria, estudantes que estudaram nas escolas públicas, que têm renda até um salário mínimo e meio. Né, que tenham pessoas portadoras de alguma deficiência em casa. Então, cabe à população se informar melhor. A política de cotas hoje, ela não abrange apenas os negros e negras. Está lá, volto a dizer, pesquisem por si. 2012, existe, a partir de 2012, a lei de cotas sociais. Para rico, para pobre, é isso aí. Entende? Então, vejo que, reafirmando, é importante que haja. Mas as políticas têm que ser mais abrangentes, né? E abrangentes através da educação. O caminho, um dos principais é a educação. Ok, nós estamos conversando hoje aqui com o André Ribeiro, que é da coordenação do MENE. Para quem não sabe, o MENE é uma instituição que existe em Erechim, então vou abrir a sigla aqui. É Movimento Étnico e Cultural dos Negros de Erechim. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano.
Muito bem, estamos de volta então hoje com André Ribeiro, do Movimento Étnico-Cultural dos Negros de Erechim. Vamos falar um pouquinho desse movimento então. Ele existe há quanto tempo aqui? O MNE foi fundado em fevereiro de 2009. O objetivo dele era reunir os negros e negras aqui da cidade, né, pessoas que já se conheciam, né, aí na sociedade, universidade, escolas, enfim, e que acharam que seria interessante nós resgatarmos, né, eu não participei da fundação, estou falando aqui pelo que eu sei, né, pelo que os colegas me contam, e a história oficial. Seria importante evidenciar a presença do povo negro em Erechim, porque isso na literatura, nas pesquisas históricas, isso foi negligenciado ou não foi dado, né, os pesquisadores da época não enxergaram como necessário. Mas através de elementos que nós fomos encontrando, e aí cabe lembrar a importância que representa o arquivo histórico nesse sentido, o arquivo histórico municipal Juarez, Miguel e Lafonte, registros bem... Eu tive o prazer de trabalhar, se você não sabe. Pois é. Eu sou velho. O senhor conhece lá desde o início, grande né? Pessoa, grande figura. O professor Enori, tem uma admiração imensa por ele. E que conhece aquele acervo como poucos, né? Ouso dizer que poucas pessoas, ou talvez ninguém conheça tanto quanto ele, porque leu o que está lá. Mas enfim, lá no arquivo nós temos esses dados lá do início, e aí hoje nós encontramos na revista Erechim, de julho de 1956, uma matéria do senhor Wilson Weber. Foi um pesquisador, escritor da cidade, que até advogado, se não me engano. Advogado. E é o Wilson Watson Weber. Ele é o autor do nome fantasia que o Colosso da Lagoa tem, que o estádio do Ipiranga tem. Ótimo. Né? Ele foi fazer, posso me estender um pouquinho rapidamente? Sim. Portanto, numa recepção a uma reunião de médicos do estado do Rio Grande do Sul, que ocorreu em Erechim, e o Colosso da Lagoa estava em obras. E ali tinha um banhado, né? Era uma baixada, chovia muito e a água ficava poçada ali. Então, e durante o discurso e tal, e o estádio estava quase na metade, ou coisa assim, né? Numa visita que foi feito lá, me parece que o churrasco até foi feito lá, ele foi o orador oficial como ele falou na condição de recepcionista, né? Que era uma satisfação receber os médicos e tal, aqui nesse local aonde se ergue o Colosso da Lagoa. Até então ninguém tinha pronunciado esta frase. Talvez mereça uma pesquisa melhor sobre o próprio Wilson. E esse nome caiu no gosto da imprensa, caiu no gosto da população, né? Mas o nome oficial do estádio era um outro. Passou, depois mudou. Acho que era Presidente Médici, né? Isso mesmo. Pois bem, Desculpe. Não, mas eu acho que eu creio que falarmos dessas personalidades de Erechim, nós estamos ajudando a nossa comunidade a entender, saber, né, os que vieram antes. E o Wilson Weber, no caso, para nós, ele fez um grande serviço, porque lá no passado, ele olhou para essa comunidade. E tem um breve artigo onde ele aborda isso, e ele cita a referência ao senhor Augusto Stefanos, um pioneiro da cidade, que quando chega a Erechim em 1912, vai morar na região da primeira ponte do Rio Dourado, e ali ele afirma que havia um conjunto de casas, de famílias que estavam ali há cerca de 30 anos, negros, né? Famílias negras que viviam naquela região há cerca de 30 anos. Então, logo ali após a abolição, né, 1912, 30 anos, cerca disso. Então, ou seja, havia esse grupo ali. Nós temos algumas fotos da década de 20 e 30 também, que evidenciam a presença desse povo. Então, através dessas pesquisas, o MNE foi se inteirando, foi se aproximando e julgou ser importante levar para a comunidade. E Erechim não é pequena a população preta e parda, né? Se nós principalmente andarmos nas periferias da cidade, né? Então, o MNE começou com palestras, com formações para professores,
para essas regiões, né? E claro, hoje a gente atende onde somos chamados. A URI já nos convidou inúmeras vezes, a Universidade Federal, todas as instituições praticamente de ensino, nós já tivemos a possibilidade, a oportunidade de dialogar e levar um pouco dessa história, né? Nós somos todos voluntários, para constar, não temos salário, não recebemos, somos um grupo de pesquisadores, temos lideranças de bairro, temos pessoas de várias classes e graus. Que tipo de mensagem? Nós, justamente, a história dos negros, nós levamos em Erechim, nós levamos a história dos negros no Brasil, nós falamos sobre cultura, nós temos pessoas que trabalham a parte cultural. Mostra interesse? Né? Geralmente sim. Nosso público geralmente são jovens, né? Crianças e jovens. E temos a parte ali que cuida da parte de capoeira, temos os pesquisadores das religiosidades de matriz afro, temos a setorial que cuida da parte de dança. Nós temos a nossa coordenadora, fundadora, a Monique, que ela é psicóloga, ela trabalha dentro da psicologia as questões do racismo na psique, enfim, tudo mais, né? E temos outros pesquisadores da história também dentro do Menê, e nós levamos sobre a cultura e a história dos afro-brasileiros de forma geral, né? Conforme o tema. Às vezes a escola quer saber, olha, o papel das mulheres negras na história. Nos preparamos e vamos lá abordar isso. Vamos falar das religiões, que é algo que tem despertado interesse nos últimos anos. E temos pessoas que não só pesquisam, mas vivem e são sacerdotes da própria religião, religiões de matriz afro. E aí eles vão poder falar com os grupos sobre as suas experiências e todo o aspecto mitológico, enfim, e religioso e tudo mais religiões de matriz afro, né? Eu me detive, como falei antes, nesse aspecto da imigração e da presença dos negros desde o início lá da fundação da colônia Erechim até os dias de hoje. Você acha que seria razoável, digamos assim, introduzir uma disciplina nos currículos das escolas que tratasse um pouquinho, porque afinal de contas é a nossa história também, ou que dentro da própria disciplina de história se tratasse, digamos, com mais cuidado, com mais método, né, com mais tempo essa questão dos negros? Sem dúvida, Odi, e por isso existe desde 2003 a Lei 10.639, que trata justamente disso, do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. É algo que deve ser abordado em todas as séries. Obviamente, o professor vai ter essa liberdade dentro do seu plano de aula, né, dentro da estrutura de conteúdos, inserir essa temática com a ênfase que ela deve ter. Então, já existe. É uma lei que ela ainda não foi implementada na sua plenitude, mas que está em andamento. Entre outras coisas, o que nós fazemos quando ministramos as formações para professores é em cima desta lei. E muito material também, cabe aqui nós lembrarmos, tem sido produzido pelo governo federal já desde 2002, naquele momento que o presidente Fernando Henrique assume, né? Ele mesmo, Fernando Henrique Cardoso, tem uma das principais obras sobre, acho que a obra de doutorado dele é sobre a escravidão aqui no Sul, né? Então, existe muito material, existe informação. Para além disso, existem grupos de pesquisadores com redes sociais, no YouTube, no Facebook, que divulgam estudos, divulgam trabalhos. Eu creio que para o educador que hoje deseja abordar essa temática, existe informação suficiente para trabalhar ao longo de um ano, né? Ela não tem que ter destaque acima de qualquer outra, mas ela deve ser sim abordada, porque como você falou, né, e quero reafirmar aqui, os negros são um dos 3 povos fundantes do Brasil, segundo Darcy Ribeiro. Os brancos, aliás, o indígena primeiro, o originário, né, daqui da terra, o branco, europeu, e depois o negro, né? Estamos aí espalhados na população. Portanto, deve sim ser dada essa ênfase através da lei, e ela dá os parâmetros, enfim, como a ser abordado, inclusive. E hoje temos não sei se é mestiço aqui, enfim, né, os pardos, né? Os pardos. Eu me enquadraria, por exemplo... O que é o pardo? O pardo é justamente a mistura do branco com o negro, né? Ou o não branco. E ele acaba entrando como pardo no IBGE, nem negro. Quando as pessoas olham para mim, elas dizem isso. Ah, mas você não é negro, você é pardo. Bom, vamos lá. De fato, a cor da minha pele, ela está mais para o pardo. Quando eu digo que sou negro, eu estou falando também que eu assumo uma identidade, uma história, que eu reconheço essa minha história, que eu também tenho sangue preto, da cor da pele preta, né? É uma questão também de identidade. É a mesma coisa, eu vou te dar um exemplo. Como dizem os nossos erechinenses, que se dizem italianos, tendo nascido no Brasil.
É mais ou menos a mesma coisa, né? É um aspecto cultural e não está errado. É um direito que a pessoa tem por conta da sua ancestralidade. Então, a meu ver, não está errado que ela diga, olha, sou preto, eu sou negro, se ela tem o sangue, se ela tem na cor da pele dela, carrega, né? Esse elemento, né? Fenotípico. E como também não está errado para o brasileiro descendente de italianos direto, que se diga italiano. É a origem dele, não há nada de errado. Nessa tua pesquisa, certamente tu vai encontrar aí o que foi feito do Clube 13 de Maio. Isso mesmo. Né, que eu quando era pequeno, né, ouvia assim, falar muito sobre o clube. Era um clube assim enfim, estava inserido na sociedade como o Clube dos Negros, enfim, né, ali na Farrapos. Isso. Né? Mas ele tinha uma força muito forte, assim, uma força expressiva. Sim. O 13 de maio, ele foi fundado em 1949. Antes disso, é importante lembrar porque é um dado novo que eu quero passar aqui. A fundação dele é em 49, temos foto, temos ata, temos tudo isso, estatuto, né? Antes disso, as famílias negras, especificamente ali do bairro São Cristóvão, que é ali que tudo começa, né? Se reuniu na casa de uma senhora, da família Nascimento, né? Onde eles tinham seus pequenos bailes, suas pequenas festas de confraternização. Obviamente, festas, quando nós falamos, estamos falando daquelas festas de respeito dos jovens namorados, das famílias, né? Então ali eles se reuniam e me parece que a partir da casa dela é que começou a ideia de se criar um grupo, uma sociedade para os pretos de Erechim. Que foi fundado, então, em 13 de maio de 1949, com inúmeras famílias que fizeram parte ali, não vamos aqui nomear porque seríamos injustos, né, com alguém. Mas ele foi fundamental para o congraçamento dessas famílias, para que as pessoas pudessem conviver entre si, tivessem lazer, né? Havia os bailes, havia os saraus que eles faziam, havia as festas caipira, né? Festas juninas que chamam, né? Havia também todos os anos a escolha, se não me engano, a partir da década de 50, a escolha da princesa, da rainha da primavera, né? E tudo mais também, temos fotos e evidências disso. Então, ele foi um espaço onde os negros e negras poderiam conviver lá nos seus fins de semana, né, de maneira respeitosa. Havia um código, né, dentro do estatuto deles, moral, não era permitida o uso de roupas inadequadas, tinha todo um padrão a ser seguido, né, e nem bebidas alcoólicas, segundo o estatuto. Eles podiam beber apenas suco, né, e também eles participavam aí do carnaval. Em alguns momentos houve carnaval de rua em Erechim. 13 era famoso por isso. Depois você tem o clube, a parte esportiva, que foi esporte, clube, se não me engano, aí você que é do futebol pode me esclarecer, mas teve o 13 de maio, que era um time, né, da cidade, por um tempo aí. Ele existiu até então, ele foi extinto em 1992, efetivamente, por falta até de organização, enfim, muitas pessoas que eram da direção haviam se mudado, houve uma desmobilização que isso ainda cabe nós estudarmos. Atenção, se tu olhares por certo aspecto, digamos, tu pegar no corte da história uns 20 anos, houve essa ascendência, essa organização, bailes, time de futebol, carnaval muito forte, tal. De repente isso desaparece. Extingue. Agora em 2009, 2010... surge um outro movimento também para tentar, enfim, ocupar o seu espaço e principalmente junto com isso, certamente, o resgate disso. Sim. Tu sabes, Odi, que a minha constatação sobre a extinção do 13 é algo muito particular, me permito fazer essa análise, ela tem a ver com um desinteresse por parte da segunda e terceira geração que estava no clube, dos jovens. E se nós formos olhar outros clubes da nossa própria cidade, não é muito diferente, com a diferença que ali o número de pessoas era muito reduzido, né? De fato, eram bastante pessoas, mas para o Erechim era um pequeno grupo, né? E quando você não tem os jovens para dar sequência, isso em todo lugar, em partido político, em clube, em empresas, né? Quantas empresas familiares acabam tendo problemas com a terceira, quarta geração? Os próprios clubes mais conhecidos, assim, digamos, mais do centro aqui, eles tiveram altos e baixos. Exato. Né? E se tu vai olhar na equipe que está na direção, geralmente são pessoas mais idosas, de mais idade. Eu creio que tem um pouco a ver com isso. A cultura afro-brasileira,
ela não é algo tão fechada em si mesmo. Ela se espraia em outros, se desdobra em outros movimentos. Por exemplo, a partir do momento da década de 90, você tem a explosão do que é chamado funk, você tem outros tipos de hip hop e outras manifestações. Isso também desmobiliza o 13, porque eles eram um clube mais de festas de domingo, aquele matiné que tinha antigamente. Creio que não houve esse acompanhamento por parte da diretoria e houve, por outro lado, o desinteresse dos jovens que foram para outros espaços, né? O Menê tem contatos com outros grupos, digamos, aqui vamos pegar com Passo Fundo, com Porto Alegre, enfim, não? Sim, temos tentado estabelecer esses laços, né? Muitas vezes em função de tempo, de N possibilidades, né? Nós não conseguimos reunir, mas temos feito alguns trabalhos interativos até com organizações de Porto Alegre, né? E sim, é muito interessante que a gente possa dialogar com esses outros grupos, porque as lutas são semelhantes. A nossa origem, a nossa formação aqui do estado do Rio Grande do Sul, os negros do Rio Grande do Sul, têm suas peculiaridades que não diferentes do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, creio que por isso é importante esses diálogos. Algo que é bem importante para nós aqui, que deveria ser, é o estudo dos quilombos próximos aqui, que nós tivemos remanescentes quilombolas aqui, na verdade, na região de Sertão, Quilombo da Mormaça e Quilombo da Arvinha, é o nome dos dois lugares. São espaços de remanescentes, ou seja, pessoas que após a abolição formaram um grupo, né? Formaram, compraram, receberam uma propriedade ali e ficaram. No caso ali, se não me falha a memória, eles receberam por herança de uma mulher que havia sido escravizada, depois aboliu, né? Depois ela foi liberta e casou-se com um capitão, enfim, e quando morreu ela deixou uma propriedade para esses grupos aí, né? Parte da história deles é isso. Muito bem, nós vamos fazer o nosso último intervalo de hoje e já voltamos. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito bem, estamos de volta aqui hoje com André Ribeiro, do Movimento Étnico-Cultural dos Negros de Erechim, o MENE. Se você não ouviu falar, tem um movimento étnico e cultural dos negros de Erechim. Bom, queria saber da tua opinião, esse, digamos, aproveitamento político, social, em eventos como, por exemplo, esse assassinato, dá para se dizer que houve lá em Porto Alegre, esse crime, né? E depois vieram várias coisas, quebraram o mercado lá em São Paulo, aí houve, enfim, se reúne aí, vem gente de várias tribos, dá para se dizer assim, sim, né? E se fala muito, então, assim, isso não prejudica um pouco o movimento negro, sim, ou isso é
comandado pelo movimento negro, que eu creio que não, o pessoal aproveita e aonde vai atrás? Primeira coisa que temos que estabelecer é que não existe o movimento negro, e sim movimentos de várias frentes. Alguns partidos, inclusive, têm suas próprias frentes dentro lá, frente negra, frente feminina, frente, né? Então, falar que o movimento negro coordena não é possível porque não há algo unificado, efetivamente, para essas ações. O que nós temos são ações desses grupos que acabam, por suas ideologias, enfim, e por enxergar naquela violência algo digno de protesto, começa com manifestação pacífica, acaba descambando para a violência. Particularmente, eu não sou favorável a movimentos neste sentido. Manifestações, sem dúvida, creio que temos que ir para a rua quando necessário, eu não sou contra, mas também não vou ficar aqui relativizando uma morte em troca de uma vidraça quebrada, de um muro quebrado, de não sei o quê. Vejo que é o seguinte, o problema está posto, é um tensionamento social forte que aconteceu, que está acontecendo de novo, assim como aconteceu nos Estados Unidos, também lá teve ondas de violência, né? E isso é inerente ao movimento da rua. Uma vez que as pessoas estão na rua, a não ser que haja uma organização muito forte, a não ser que seja um grupo claramente pacifista, pode descambar em algum momento em violência. É lamentável, mas ocorre. Não estamos aqui incentivando, mas estamos aqui pensando o que leva de fato essas pessoas a protestarem. Não é de graça. Uma vida foi tirada, muitas vidas são tiradas todos os anos em situações similares, e o Estado, volto a dizer, isso está acontecendo por uma negligência do Estado. Isso está acontecendo porque muitas vezes o Estado, tendo poder na mão para punir, ele opta por não punir. Ele opta por fazer de conta, ou, vou dar um exemplo, quase todas as denúncias que chegam de situações de racismo nas delegacias, os próprios agentes muitas vezes já registram como injúria racial. Por quê? Porque a pena é menor. Por quê? Porque o cara pode sair livre dali. A lei do racismo, antirracismo no Brasil, ela prevê prisão inafiançável. Então, são N situações. É óbvio que daí, falando de se aproveitar ou não, com certeza, alguns grupos políticos tiram sua casquinha deste momento, né, para aproveitar, para dizer, olha, estamos aqui de fato representando o povo, porque logo ali tem eleição e essas pessoas querem... Nas próprias imagens que a gente vê pessoas brancas, enfim, o que também não lhes retira o direito de não se indignarem. E que bom que são brancos, porque são eles os envolvidos no racismo. Hoje, o que eu penso é isso. Volto a dizer, o MNE, por exemplo, nós não incentivamos violência, não entendemos que protesto não deve ser assim. E é um entendimento, sim, falso pelo grupo. Vocês levam isso para os... Sim, isso é o entendimento do grupo, ponto pacífico. O que as pessoas fazem quando estão no movimento não é de minha responsabilidade. Nós não chamamos nenhuma manifestação aqui em Erechim, embora creio que devêssemos chamar. Eu fiz uma live na noite que ocorreu, no dia seguinte, aliás, que era o Dia da Consciência Negra, onde eu expressei minha indignação e cobrando exigindo da lei providências. Eu vejo que esse é o meu papel. Mas eu vejo também, por um outro lado, agora vamos... Ok, quebraram vidro, botaram fogo, vamos lá, ok. Quanto vale uma vida? De qualquer pessoa. Se fosse a do João Alberto, fosse a minha, fosse a tua, é mensurável, é justo que alguém seja morto daquela forma brutal como foi, com gravação inclusive, qualquer pessoa. Então, a indignação é justa. Eu creio que a indignação é justa. O que nós fazemos com essa indignação, às vezes, nem sempre é o mais adequado. A atenção muito foi a seguinte, foi a questão da passividade de pessoas ali no entorno, até onde se pôde ver em imagens. Sim. E a gente leu, e teve imagens que não mostraram, mas a gente leu que tinha bem mais pessoas filmando. Teve alguns que tentaram intervir. E daí veio a moça me parece que é funcionária do mercado lá, e ela disse para não gravarem, até ameaça eles que eles iam se incomodar, não sei o quê. Então, assim, agora, essa passividade, hoje, eu diria que não é um caso específico deste ato, tá? Infelizmente, aí há estudos que mostram a sociedade brasileira e acho que a sociedade mundial, depois que passou a ter o celular, ela adquiriu um prazer que eu considero mórbido, perverso, de filmar situações. Hoje você vê e aí falando agora minha outra formação, eu trabalho com prevenção de acidentes como técnico em segurança.
As pessoas filmam um colega acidentado que arrancou a perna no acidente, filmam um acidente de trânsito. Isso é mórbido, isso é perverso, é um desrespeito, né? Então, a sociedade que filma e joga para o mundo, eu vejo que é um reflexo disso. Essa passividade é porque, de forma geral, nós nos acostumamos a ver a violência, tá? Seja como negro, contra o negro, branco ou mulher, e apenas achar que é interessante filmar, mas não intervir. Nem ao menos chamar a polícia. O que eu faria se estivesse lá? Tentaria abordar, iria chegar próximo a tentar impedir a agressão, a contenção do homem. Se ele estava cometendo violência ou qualquer coisa, tem que ser contido. Não tiro essa razão. Agora, quando eu vejo um ser humano ser esmurrado dos dois lados, um segurando o outro esmurrando, e acho isso normal, eu vejo uma pessoa ser jogada ao chão, duas pessoas em cima, e acho isso normal, não pode. Aí ultrapassa o limite da civilidade, que eu, como educador, como pessoa, considero absurdo. Nós não podemos ultrapassar esses limites. Hoje foi com esse rapaz, amanhã pode ser comigo, contigo. A banalização da violência é uma coisa assim que choca. É perverso. Né? Porque perverso. Esses dias eu recebi um WhatsApp, imagens de um caminhão que tombou, não sei o quê, e que as pessoas, no afã de tirar o que estava dentro, passaram por cima do corpo do... Né? Uma coisa assim... Não sei se os animais fazem isso. Não, eles, e se fazem, eles não têm a consciência que nós temos. Sim. Eles não têm constituição de família, eles não têm noções de civilidade, por mais simples que seja a pessoa, nós estamos falando de diploma, nós temos que voltar a ter noção do que é certo e errado, acredito eu. Perdemos um pouco dessa noção. Uma outra questão importante que eu julgo, que eu gostaria que tu desse uma opinião. O que tu julga, o que tu acha mais grave no nosso país? É a questão da discriminação do negro, porque ela existe. Há números que indicam que 75% das pessoas que são mortas têm um viés negro, enfim. Isso mesmo. Né? Descendência. Então. Tem uma descendência, incluindo isso aí, inclusive, você mesmo disse, pessoas das forças policiais. Mas, enfim, vamos pegar ou a questão social, digamos, da miséria, da miserabilidade, aí é negro, é branco, é pardo, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu morava ao lado da Legião, que você não pegou esse tempo, que ficava ali onde é que era o Mantovani, mais ou menos, até o mato da Comissão. Havia centenas de casinhas pintadas a óleo cru, né? E ali... não tinha luz, não tinha água, né? O pessoal ia lavar a roupa e pegar lá dentro do mato da Comissão, né? E eu morava a 50 metros, a 30 metros desse grupo. E fiz grandes amigos que eu cultivo até hoje, né? Negros, brancos, enfim, mas havia assim um estado geral de miséria, né? Falta de educação, de instrução. O que é mais grave nisso aí? Eu te diria que a tua pergunta talvez é a mais interessante para analisarmos a atualidade. Hoje, os próprios números nos mostram que essas duas coisas estão juntas. Porque a população mais miserável também é a população preta e parda. Mas eu acredito que quando o Estado, e aí volto a bater na tecla, quando o Estado media de fato essas situações, quando ele, por exemplo, ele utiliza, que é a grande crítica que fazemos aos políticos, né, e aos governos de forma geral, utiliza de forma adequada os recursos, os impostos que nós todos como cidadãos pagamos em benefício dessa população, permitindo acesso adequado à educação, à saúde, à alimentação adequada, à geração de emprego e renda. Quando esses elementos estão atendidos, você consegue equilibrar essa balança da desigualdade social. E quando nós falamos de racismo, acredite, esses dados mostram evidentemente que a população mais miserável, mais carente e, portanto, que sofre com essa desigualdade é justamente a população preta e parda, em números gerais do Brasil. Porque são 19 milhões, 19,2 mais 89, passa de 100 milhões. Né? E é isso que nós temos que pensar agora. A desigualdade social no Brasil, me parece que ela é algo muito bem estruturada. O nosso Código de Leis brasileiro, ela serve para proteger a quem menos precisa, de fato, se tu fores olhar, né? Eu não sou do direito, mas a gente se permite essas leituras. As leis são injustas muitas vezes.
As leis permitem que um milionário que comete um crime cumpra prisão em casa, não sei o quê, ao passo que a pessoa que cometa um crime... Os famosos furos de... as brechas da lei. Que para o cidadão comum que não tem acesso a um bom advogado, essa brecha não vale. Então, eu acredito que se nós, como país, e aí é um compromisso de todo, não só político, mas todo cidadão, começar na sua própria casa, a seguir os princípios da lei, vamos lá, honestidade, integridade. Uma coisa que eu falo também para os mais jovens, aproveitar as oportunidades, porque sim, algo que não se pode queixar é que hoje não tem tanta oportunidade. Tem. Quando eu terminei o ensino médio, na década de 90 ainda, eu não tinha condições de pagar uma vaga na universidade, eu não tinha dinheiro para isso. Depois disso vieram cotas, depois disso foi criada aqui na cidade Instituto Federal, Universidade Federal, temos Universidade Estadual, temos faculdades à distância com preços mais acessíveis. Então eu vejo que também é preciso um esforço. É também preciso que a pessoa, reconhecendo seu espaço, seja ela agora sim, branca, pobre, preta, sendo pobre, sendo a pessoa que está lá na linha da miséria, mas que tem o mínimo acesso à educação e alimentação, vendo essas oportunidades, ela tem que abraçar. Esse é o meu ver, porque o esforço também é necessário. E aí, então, cobrar daqueles agentes políticos, o vereador, o deputado, o prefeito e todos os outros, né? Que as leis sejam efetivamente para o grosso da população, para a maioria que precisa. Né? É um trabalho lento, é mais difícil fazer isso, mas é o que a cidadania nos obriga. Né? Se nós queremos um país melhor, uma sociedade melhor, nós temos que ser mais atuantes na vida pública e política do nosso país. Do contrário, vai continuar como sempre esteve. Acho que também entendo assim que passa pelo Estado, mas também passa muito pela vontade pessoal. É preciso reconhecendo que uma coisa é a vontade pessoal, tu tá num lar estruturado e a outra tu não sabe também. Onde é que está o pai, onde é que está a mãe. Isso mesmo. Tem isso. Então, por isso que é preciso olhar. Isso aí eu vivenciei, isso aí eu vi. E é para esses hoje que o Estado tem que dar uma especial atenção para que consigam, em algum momento, se emancipar. As políticas sociais, cotas e tal, elas não devem ser para a eternidade, elas devem ser até o ponto que aquele grupo social consiga se emancipar. E emancipar-se é conseguir um espaço na sociedade, no trabalho, no mundo do trabalho, né? Ter a educação almejada. Não é necessário todos terem nível superior, mas é necessário que todos tenham educação básica para poder acessar direitos, né? Claro, sem dúvida. André, eu agradeço muito a tua participação aqui e te desejo a continuidade desse teu esforço em mais diferentes frentes aí, contribuindo de uma maneira bastante importante para Erechim. Muito obrigado, agradecemos o convite, agradecemos a audiência também, espero que gostem, que analisem e critiquem, né, hoje, que a gente não é dono da verdade. Eu creio que a crítica é sempre bem-vinda. Agradeço em nome do Menê a oportunidade. Ok, a todos aí de casa também muito obrigado e até a próxima.